nós vamos começar uma nova série de sermões. Nós durante 14 meses expomos Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento também. E a partir de hoje nós vamos começar as nossas exposições no primeiro livro que foi escrito no Novo Testamento. Sabe qual é? Vou te dar uma dica. Não foi Mateus. Mateus não foi, apesar de Mateus ter sido colocado como o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus não foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. Também não foi nenhum dos outros evangelhos. Mas o primeiro livro que foi escrito do Novo Testamento é a Epístola de Tiago. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, Tiago é um livro muito prático. Aliás, é o livro mais prático do Novo Testamento. Tanto que alguns chegam a chamar a Epístola de Tiago de o Provérbios do Novo Testamento. E Tiago, a Epístola de Tiago, não foi escrita por nenhum dos dois apóstolos cujo nome era Tiago, mas foi por um terceiro Tiago do Novo Testamento, o meio-irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Eu falo meio-irmão porque obviamente que Jesus não era filho de José, ele era filho apenas de Maria. Tiago era filho de José e de Maria, então ele era irmão por parte de mãe. Esse Tiago, meus irmãos, ele abordou na sua curta carta temas diversos, como sofrimento, tentações, discórdias, língua, planejamento, riqueza, pobreza, humildade, orgulho, entre outros. E uma coisa que se destaca na Epístola de Tiago é que ele é direto ao ponto. Tiago, ele é direto. Alguns chamariam Tiago de curto e grosso, ou de rude, ou de politicamente incorreto. Nos nossos dias, na nossa geração, de pessoas que facilmente ficam ofendidas, não gostariam de ouvir Tiago pregando, ou Tiago ensinando, porque Tiago é direto. Tiago, ele toca na nossa ferida. Tiago, ele toca nos nossos pecados. E obviamente, você sabe, o que Tiago fala, o que Tiago escreveu na sua epístola, não era a sua opinião pessoal, não era aquilo que ele pensava, que ele achava, que ele deduzia, mas Tiago, assim como todos os demais autores bíblicos, ele era inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que nós temos diante dos nossos olhos, meus irmãos, não são as opiniões de Tiago, embora o próprio Tiago as tenha escrito, mas é palavra de Deus. É o que Deus quer para as nossas vidas. Mesmo que alguns momentos dessa epístola seja direto, duro, é o próprio Pai quem fala conosco, através do seu Espírito que inspirou Tiago e através do mesmo Espírito que fala aos nossos corações quando a sua palavra é pregada. Não é a vontade, a palavra deste que vos fala, do pregador, mas é a palavra do nosso Deus, meus irmãos. E eu oro por essa igreja e oro para que esta epístola chegue ao coração de cada um de nós, de cada um que aqui está. Que esta epístola, que a série de pregações nesta epístola, faça você sair daqui incomodado, faça você sair daqui mexido e com um único pensamento que é: Senhor, eu preciso mudar. Que você não fique acomodado com o que você vai ouvir nessa série de pregações,
porque às vezes que eu li Tiago, mexeu muito comigo. Como eu disse, Tiago vai no ponto, Tiago vai na ferida, Tiago mostra o que eu preciso mudar. E eu quero meditar com vocês hoje, meus irmãos, apenas o primeiro versículo dessa epístola. Tiago capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Pastor, apenas esse versículo dá um sermão? Apenas a saudação inicial dá um sermão? Sim. Porque, meus irmãos, cada versículo, cada frase, cada linha, cada palavra das Escrituras foram inspirados por Deus. Então tem a sua validade para nós. Algumas pessoas pulam introduções. Por exemplo, você já estudou genealogia? A maioria não. Aí você fala, mas por que está isso aqui na Bíblia? Alguma razão tem. E essa razão é o nosso benefício, a nossa edificação. A introdução de uma epístola também foi colocada não à toa, não apenas como uma identificação de quem escreveu essa epístola, mas mesmo esse curto versículo que é a introdução, a saudação, o prefácio da epístola de Tiago, nos traz preciosas lições. Eu gostaria de destacar, meus irmãos, nessa introdução de Tiago, duas verdades que eu condensei em uma frase, que é o tema do nosso sermão: servos em terra estranha. Servos em terra estranha. A primeira verdade, meus irmãos, que esse texto nos ensina, é que todo cristão é um servo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Bom, como nós já dissemos, quem escreveu esse texto, essa epístola, não foi o apóstolo Tiago, o maior, o irmão do apóstolo João, e também não foi o Tiago menor, que era um segundo Tiago dentre os 12, mas foi o meio-irmão de Jesus. Esse Tiago é o mesmo Tiago que lá em Atos capítulo 15 presidiu o concílio de Jerusalém. Só que observe uma coisa, Tiago aqui, ele não usa das suas prerrogativas, ou melhor, credenciais familiares, e nem das suas credenciais eclesiásticas. Ou seja, Tiago ele não dá uma carteirada. Tiago não fala assim, olha, quem está falando aqui é o irmão de Jesus, hein? Olha, eu conheço Jesus, eu convivi com Jesus, somos filhos da mesma mãe. E Tiago também não chega falando o seguinte, olha, eu sou o presidente do presbitério de Jerusalém. Não. Tiago não se apresenta com suas credenciais familiares ou eclesiásticas, mas Tiago apenas diz o seu nome e a quem ele servia. Ele é um servo. E meus irmãos, para nós talvez essa palavra não tenha a mesma ênfase que havia para os leitores originais. Tiago, ele escreveu a sua carta na língua grega, assim como todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E os leitores iniciais falavam e liam grego. Então essa palavra que Tiago escolheu para servo era uma palavra muito importante. Por quê? Porque na língua grega existem duas palavras que nós traduzimos para o português como servo. Duas palavras. A palavra doulos e a palavra diáconos, que são coisas bastante diferentes. As duas, na sua Bíblia em português você vai encontrar lá servo, mas lá no grego ou é doulos ou é diáconos. E são duas coisas bastante diferentes. O que era o diáconos? O diáconos era um servo voluntário sem necessariamente ser escravo. Geralmente o diáconos era um homem livre, mas um voluntário que fazia algum tipo de trabalho voluntário. Ele também era chamado de ministro. Algumas partes do Novo Testamento, que você encontrar lá a palavra em português ministro, no grego está diáconos,
Por quê? O diácono era uma pessoa, era um homem que ministrava aos outros, que servia aos outros voluntariamente. Não é apenas o diácono oficial que serve. O diácono oficial é aquele irmão que tem o dom da diaconia, que serve voluntariamente algumas áreas da igreja. Nós temos os nossos diáconos aqui. Mas todo crente é um diácono. Todo crente, ele serve aos outros. Todo crente, ele é um ministro, porque ele ministra aos outros. Só que não foi a palavra diáconos que Tiago escolheu aqui. Ele escolheu uma outra palavra, a palavra doulos. E o que era o doulos? Doulos era o escravo completo. O doulos, para você ter ideia, lembra? O diáconos era um servo geralmente livre, voluntário. Ele servia voluntariamente. O diáconos. O doulos era uma pessoa que havia sido comprada por preço. Era uma pessoa que tinha toda a sua vida à disposição do seu senhor, daquela pessoa que havia pago o preço por ele. O doulos, meus irmãos, ele não fazia a sua própria vontade, mas a vontade do seu senhor. Ele era absolutamente submisso ao seu senhor. Ele era uma propriedade. Ele havia sido comprado. Ele não era uma pessoa. Ele era uma propriedade. Tanto que, se o seu senhor quisesse, ele poderia até mesmo tirar a vida do doulos, do seu escravo. Essa é a palavra que Tiago escolheu para se referir ao seu serviço a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, a nossa cultura ocidental, brasileira, século 21, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de entender esse conceito de submissão completa. Afinal de contas, nós somos cidadãos livres. Então, talvez naquela cultura existia a escravidão. Naquela cultura, a escravidão era uma coisa comum. E outra, lembre-se de uma coisa: escravidão não tem nada a ver com cor de pele. Nada a ver. A escravidão eram pessoas que eram compradas. Geralmente havia o comércio de escravos. Em outros casos, elas se vendiam para pagar alguma dívida. Então, se eu tivesse uma dívida com um de vocês e eu não conseguisse pagar essa dívida, eu me vendia como escravo e eu trabalharia como um doulos, como um escravo a você, até pagar a minha dívida. Nada a ver com tom de pele. Só que, meus irmãos, como eu disse, talvez para muitos na nossa geração, nos nossos dias, seja complicado ou difícil entender esse conceito de submissão completa, de escravidão completa. Será mesmo? Na nossa geração, meus irmãos, quantas pessoas são escravas? E eu não estou falando aqui de trabalho escravo, que existe, mas estou falando de escravidão a ideologias políticas, algumas mesmo chegando a provocar a morte de quem pensa o contrário, como nós vimos há 2 semanas atrás, em que um homem, que depois nós descobrimos crente, falava nas universidades os princípios bíblicos, e a ideologia de alguém que pensava o contrário fez com que esse alguém tirasse a vida dele. Era um escravo, é o escravo da sua ideologia. Outros, meus irmãos, são escravos de filosofias humanistas e pautam os seus relacionamentos, o seu trabalho, a forma como gasta o seu dinheiro, a forma até mesmo como se veste, de acordo com essas filosofias. São escravos. Outras pessoas são escravas das redes sociais. Quantos gastam horas do seu dia presas a uma tela, rolando o feed numa rede social? São escravos. Outras pessoas são escravas de aprovação. É como o presbítero Márcio falou hoje de manhã na sua devocional. A pessoa, ela fica afoita, ela fica aflita se ela não recebeu os likes que ela esperava, as curtidas, os gostei que ela esperava. São pessoas escravas.
Pessoas absolutamente escravas, submissas, meus irmãos, ao consumismo. E não vem a hora de chegar o 9 do 9 ou o 10 do 10, se você entende do que eu estou falando, lá nos sites, nos aplicativos de compra, para pegar lá um cupom e comprar. Eu acho muito interessante o que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala a respeito do cartão de crédito. Cartão de crédito, ele serve para você comprar algo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não conhece. É lógico, o cartão de crédito não vamos demonizar, às vezes ele é útil. Mas o fato é, meus irmãos, é que muitas pessoas usam o cartão e usam outros recursos financeiros como escravos. Escravos do consumo. Ficam endividados, ficam com seus nomes com restrições, para satisfazerem os seus prazeres. Em falar em prazeres, outras são pessoas escravas dos seus prazeres. Sabe qual um dos pecados que mais acontece entre os crentes? A pornografia. A pornografia. E hoje nós temos acesso fácil a ela. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a pornografia era restrita a uma banca de revistas ou uma videolocadora. Você se lembra o que era videolocadora? E ficava restrita aquilo. Hoje não, hoje qualquer um, de qualquer idade, nas suas mãos, na sua tela, tem acesso à pornografia. Tem pessoas que são escravas dessa maldição. Então sim, existe na nossa geração, meus irmãos, submissão completa, escravidão completa de ideologias, de filosofias, de seitas, de consumismo, de prazeres, de conforto. Pessoas que são escravas do conforto. Eu preciso ter o meu conforto. Eu não vou fazer tal coisa porque eu vou perder o meu conforto. São escravas do conforto, meus irmãos. O doulos, ele não se preocupava com os seus interesses, com as suas vontades, com os seus desejos. O doulos era um escravo do seu senhor. Todas as pessoas servem a um senhor. Todo mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve a ídolos. E todas essas coisas que eu falei que as pessoas servem são ídolos. Tudo começa no coração. Se Jesus não satisfaz o meu coração, então eu vou buscar na pornografia, no consumismo, no prazer, no conforto, na ideologia política e por aí vai. Eu vou servir alguém. Agora Tiago, ele fala, eu sirvo a Deus e eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Tiago está falando aqui o seguinte, meus irmãos, as minhas vontades são as vontades de Deus e de Jesus. Os meus planos são os planos de Deus e de Jesus. As minhas preferências pessoais é aquilo que Jesus e Deus quer para a minha vida. Ou seja, meus irmãos, Tiago, ele se submeteu, ele se colocou, ele se prostrou diante do Senhor e falou, é Ele quem eu sirvo, eu fui comprado por um preço, Jesus pagou com o seu sangue. Por isso que nós lemos lá em 1 Pedro capítulo 2, meus irmãos, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Preste atenção nessas palavras, propriedade. Você não é um homem ou uma mulher livre, no sentido de que você pode fazer aquilo que você bem entende, mas você é uma propriedade de Deus. Ele comprou você. E Pedro fala em 1 Pedro capítulo 1 que não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas corruptíveis, não foi com dinheiro, com dólar, com euro, mas Deus pagou com o sangue do seu único Filho. Você é uma propriedade, e é uma propriedade exclusiva. Nós falamos, meus irmãos, em Apocalipse a respeito das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro. Meu irmão casado, você compartilha a sua esposa com outro homem? Óbvio que não.
Jesus não compartilha a sua noiva com mais ninguém, é exclusivo. Esse serviço, essa escravidão, ela é completamente exclusiva ao Senhor. Eu não posso servir aos meus desejos, eu não posso servir aos meus sonhos, eu não posso servir aos meus prazeres, eu não posso querer fazer a minha vontade, eu não posso olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia me proíbe de fazer algo e falar, não, mas isso aqui eu não quero, eu quero fazer o que eu quero, ou o contrário, que a Bíblia manda eu fazer alguma coisa, não, isso eu não quero, eu vou fazer o que eu quero. Isso é você servir a dois senhores, e Jesus falou, é impossível, não dá para servir a dois senhores. Se você é um cristão, se você foi salvo, se você foi comprado, você é um doulos, um servo de Deus, um servo de Jesus, alguém que é totalmente obediente ao Senhor, alguém que acorda de manhã cedo, ora e fala, Senhor, eu quero fazer a tua vontade hoje. Mesmo que a tua vontade doa, mesmo que a tua vontade me humilhe, e vai humilhar, porque, tomando para nós as palavras de João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Sabe quando é que você faz a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã? É quando você é esquecido, é quando ninguém se lembra de você, é quando Cristo é exaltado e você é humilhado. É quando você obedece a Deus, mesmo que aquilo traga consequências negativas para você. É quando você é alguém que no seu trabalho honra o seu Senhor, mesmo que aquilo venha trazer algum tipo de consequência ruim no seu trabalho, mesmo que você perca amizades, mesmo que você perca uma promoção, mesmo que você perca o seu emprego, mas você é um doulos. Você serve, assim como nossos irmãos membros das 7 igrejas, vocês lembram? Porque eles serviam unicamente a Cristo, eles eram perseguidos. Se vocês se lembram, no primeiro século, no Império Romano, você tinha liberdade religiosa, você podia ter a religião que você quisesse, não era pecado, aliás, não era crime no Império Romano você ser cristão. Você podia ir na igreja, adorar a Cristo, mas você tinha que adorar também o imperador. Só que o que os cristãos do primeiro século falavam? Nós não temos dois senhores. Nós somos doulos, servos apenas de um Senhor. Nós não servimos a Jesus e a César, servimos apenas a Jesus. Por causa disso eles eram perseguidos, por causa disso eles perdiam suas casas, seus empregos, seus bens materiais, sua liberdade e sua vida. Então, se você é um servo de Jesus de verdade, você vai sofrer. Prepare-se, porque se você realmente abraçar essa servidão completa, você vai sofrer. Mas sofrer por Cristo é um privilégio. Ele sofreu por nós, infinitamente mais do que nós sofremos por Ele. Obviamente, meus irmãos, que um doulos também é um diáconos. Tiago vai falar disso mais à frente, lá no capítulo 2. Mas eu quero adiantar uma coisinha aqui para você, para mexer com você, para colocar uma pulga atrás da sua orelha. O doulos é aquele que serve ao seu Senhor. Se você é um crente, você serve a Deus, você serve a Jesus. O diáconos é aquele que serve aos seus semelhantes, voluntariamente. O diáconos é aquela pessoa, meus irmãos, que serve os seus semelhantes sempre quando ele percebe uma necessidade. E todo crente é um diácono, todo um crente é um servo que, servindo a Deus como doulos, como escravo comprado, serve aos seus irmãos.
E meus irmãos, a nossa sociedade, a nossa geração é uma sociedade muito individualista. Cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, cada um com seus problemas. Ora, irmãos, isso não é concebível na igreja. Por quê? Porque o que você está careca de ouvir, com todo respeito aos carecas? Nós somos uma família. E na família não existe individualismo. Na família não existe cada um por si, Deus por todos. Na família todos servem a todos. Todos são diáconos, especialmente daqueles que estão em maior necessidade. Tiago vai falar mais sobre isso no capítulo 2, mas eu só estou te dando uma pequena amostra do que Tiago vem, do peso da epístola de Tiago. Então, não adianta você falar, eu sirvo a Deus, eu sou um dulos, se você não é um diácono, se você não serve o seu irmão, se você não vê o seu irmão carente de algo, e você não vai lá em socorro a ele. E não é apenas o diácono oficial que é diácono. Todo crente é um diácono. Todo um crente é um servo. E esse serviço, meus irmãos, ele é executado especialmente na igreja. Sabe qual que é a palavra em inglês? Eu vou te ensinar uma palavra em inglês. Se você não sabe inglês, eu vou te ensinar uma palavrinha. Sabe qual que é a palavra em inglês para culto? Você sabe, né, Bia? Service. Entra no site de qualquer igreja americana. Está lá, service e os horários. Culto é serviço. Você não veio aqui para ser agradado, meu irmão. Você não veio aqui para apenas receber, para ser acariciado. Mas você veio aqui para service. Servir a Deus e servir, ministrar aos seus irmãos. Não é apenas o ministro da palavra que está aqui, que é um ministro, e não é apenas o diácono que está à porta, que é um diácono, mas todos somos diáconos, somos ministros, estamos servindo ao Senhor nesta noite. E daqui a pouco a gente vai sair para continuar servindo. Lá fora, no mundão, no lugar onde as pessoas vivem, no lugar hostil a nós, numa terra estranha. Essa é a segunda verdade. Todo crente é um estrangeiro. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Tiago fala como um servo de Deus e de Jesus a 12 tribos. Você sabe muito bem que quando se fala na Bíblia de 12 tribos, nós estamos falando de quem? Dos israelitas, de Israel. 12 tribos, Israel. Ok? Bom, então a quem Tiago está se dirigindo aqui, meus irmãos? Bom, Tiago não estava se dirigindo ao Israel do Antigo Testamento, mas Tiago estava se dirigindo a cristãos judeus, ou, se você preferir, judeus cristãos. Você se lembra como que começou a igreja no Novo Testamento? Ela começa lá em Atos capítulo 2, com o Pentecostes, aquela festa dos judeus, que era 50 dias depois da Páscoa e que acontecia em Jerusalém. Lá em Jerusalém haviam muitas pessoas, judeus, que moravam em outras nacionalidades, em outros países. Eles estavam ali para a festa. Naquela festa, o Espírito Santo foi derramado sobre os 120 iniciais, que eram os 12 apóstolos, Maria, os irmãos de Jesus, Tiago estava aqui no meio, ok? As outras mulheres que estavam ali também. E aí Pedro prega o seu sermão, 3.000 se convertem, começa a igreja primitiva em Jerusalém, com judeus convertidos ao cristianismo, certo? Beleza? Chega no capítulo 6 de Atos, há lá uma dissensão entre os gregos, e é necessário que seja reunida a assembleia para eleger 7 homens cheios do Espírito Santo para que fossem diáconos, servindo as viúvas.
Dentre esses 7 havia um homem chamado Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, no capítulo 7 de Atos, ele prega um sermão pesado que faz os seus ouvintes judeus não convertidos rilharem os dentes, arrastarem ele e apedrejarem ele até a morte. E quem é que ficou olhando com as vestes aos pés? Um homem chamado Saulo. Saulo de Tarso. Começa o capítulo 8. E no capítulo 8, o que acontece? O Saulo, ele começa uma grande perseguição aos crentes da igreja de Jerusalém. E Atos 8, meus irmãos, versículo 1 diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 4 de Atos 8 diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então observe uma coisa, meus irmãos, era muito confortável ficar na igreja de Jerusalém. A igreja crescia, as pessoas partiam pão de casa em casa, havia singeleza, alegria no coração daquelas pessoas, era tudo muito bom, mas Jesus deu uma ordem para que eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que eles estavam fazendo o quê? Somente dentro das 4 paredes. Aí o próprio Deus faz com que aconteça uma perseguição e todos os membros daquela igreja, exceto os apóstolos, fogem para tudo quanto é canto, para tudo quanto é nação. Só que mesmo nessa fuga, eles pregam o evangelho. E aí eu quero chamar a sua atenção para mais uma palavrinha. Tiago é curto, mas ele é cuidadoso com as palavras. Eu já te ensinei a palavra doulos, um servo completo, um escravo completamente submisso. E a palavra que Tiago escolheu aqui, que na sua Bíblia e na minha está traduzido como dispersão, meus irmãos, é a palavra grega diáspora. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra, diáspora. E o que significa a palavra diáspora no grego? Espalhar sementes. Espalhar sementes. Então, o que Tiago está falando? Tiago, um doulos, um escravo de Deus, de Jesus Cristo, aos crentes judeus que estão espalhados em outras nações por causa da perseguição e que estão espalhando sementes. Pastor, o que isso quer dizer? Bom, meu irmão, nós sabemos que nós não estamos nesta terra por acaso. Qual é a função da igreja aqui na terra? Pregar o evangelho. E você se lembra que Jesus usou uma parábola que une as duas coisas, o espalhar sementes e o evangelho, a parábola do semeador. Então a igreja está aqui na terra, meus irmãos, para semear o evangelho. Os cristãos judeus a quem Tiago escreveu, eles estavam longe da sua casa, eles estavam longe de Israel, eles estavam longe de Jerusalém, eles estavam em lugares diferentes, com culturas diferentes, com religiões diferentes, pessoas que não gostavam deles, pessoas que eram hostis a eles, mas mesmo nesses lugares estranhos, eles não deixavam de espalhar a semente do evangelho por onde quer que eles fossem. É o que nós vimos lá em Atos capítulo 8, versículo 4, se você quiser ler na sua Bíblia, Atos 8, 4. Mesmo perseguidos, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Todo domingo você vem aqui e quando termina o culto, você passa por aquela porta com um saquinho de sementes. Se você, quando era criança, já teve aquela experiência de plantar uma semente de feijão no algodão e brotou, e você falou: olha, nasceu, vou cuidar. Ou melhor ainda, na terra,
plantou uma sementinha na terra e começou a brotar. É gostoso isso. Você, todo domingo, sai por aquela porta com um saquinho de sementes. Sementes que você recebeu domingo de manhã na escola dominical e domingo à noite na ministração da palavra. Você não pode guardar essas sementes no bolso. Sementes existem para serem plantadas, para serem lançadas, e onde houver terreno fértil, essas sementes vão brotar, vão germinar, vão crescer e vão frutificar. E Deus colocou a gente, meus irmãos, neste mundo mau, neste mundo estranho. Nós estamos na dispersão. Aqui não é a nossa casa. Nós vimos isso várias vezes no livro de Apocalipse. Nós almejamos pelo novo céu e pela nova terra, nós almejamos pela nova Jerusalém, pelo nosso lar eterno. Aqui não é o nosso lar, aqui nós estamos com uma missão, e a sua missão é espalhar sementes, a semente do Evangelho. Então você vai sair daqui a pouco com o seu saquinho de semente, e amanhã você vai para a escola, você vai para a faculdade, você vai para o trabalho, você vai para o escritório, você vai para a empresa, você vai para a repartição pública. Você vai ter contato com pessoas que estão perdidas, assim como um dia você esteve. As sementes que você tem, elas dão esperança. Esperança que essas pessoas não têm e que você tem. As sementes que você tem, elas dão vida. Vida que essas pessoas não têm, mas você tem. As sementes que você carrega transforma corações, almas, vidas, casamentos, famílias, tira pessoas da miséria, do vício, do pecado e transforma essas pessoas em co-herdeiros com Cristo, em filhos de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E Deus colocou você no lugar onde você passa de segunda a sexta ou de segunda a sábado, justamente para plantar essas sementes, para lançar essas sementes. Corações que estão ali desesperados, sem esperança, com medo de morrer, sem saber o que vai acontecer, sem saber do seu futuro. Pessoas que colocam as suas esperanças em coisas materiais, em relacionamentos, pessoas frustradas, pessoas como a mulher samaritana, que casaram várias vezes e não encontraram alegria nos seus casamentos. Pessoas como o jovem rico, pessoas que você conhece, que têm bons carros, boas casas, pessoas que viajam, pessoas que têm um poder aquisitivo alto, mas não tem a semente do Evangelho pregada no seu coração, plantada no seu coração. E você foi colocado por Deus ali, em contato com aquelas pessoas, para espalhar essa semente. Se você sair daqui e guardar essas sementes, você estará pecando. Guarde isso, pecando. O crente vem na igreja para receber a semente do Evangelho, e ele sai da igreja para espalhar a semente do Evangelho. Um dia alguém chegou em você e colocou essa semente. É claro que o Espírito Santo é que fez germinar, não foi a pessoa que converteu você, foi o Espírito Santo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? É claro que Deus, se Ele quisesse, Ele poderia converter as pessoas sem a sua palavra ou sem a sua igreja, mas olha o privilégio que você e eu temos. Deus não precisa da gente, mas Deus, Ele vira para esta igreja, Igreja Presbiteriana de Adamantina, e fala: Igreja Presbiteriana de Adamantina, eu não preciso de vocês, mas eu quero dar a honra de vocês participarem do meu reino, de vocês lançarem as minhas sementes, de vocês fazerem essa cidade e outras cidades aqui da região me conhecerem. O pastor não chega nesses lugares, vocês chegam com as sementes do Evangelho.
Por isso, meus irmãos, é para isso que nós estamos aqui. Sirva ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua vontade. Jesus Cristo foi o grande exemplo de doulos. Jesus Cristo, ele se submeteu ao Pai. Na sua última noite aqui na terra, ele orou 3 vezes dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Na terceira ele disse: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, que seja feita a tua vontade. Cristo foi um doulos, foi o servo sofredor de Isaías 53. Quem sou eu, quem é você para não sermos duros também? Saia daqui com a seguinte oração no seu coração: Senhor, me corrige. O que eu preciso mudar? O que precisa mudar na minha vida para eu servir o Senhor melhor? Senhor, será que eu tenho servido mais a mim mesmo, aos meus desejos, aos meus prazeres, às minhas coisas, até mesmo a minha família, do que ao Senhor? Segundo, se você serve ao Senhor, espalhe as suas sementes. Não fique calado, não guarde sementes no seu bolso, na sua gaveta, mas você vai encontrar com gente, talvez até hoje à noite, quem sabe? Amanhã, terça até sábado, pessoas que precisam de semente, e você tem. Elas não têm, você tem. Então vá por esses lugares espalhando a semente do Evangelho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.